palestra ela vai estar aqui sumarizada da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução do processo de ensilagem, mas não de uma maneira de tentar ensinar o que é ensilagem, porque isso vocês veem nas disciplinas, mas no sentido de vocês visualizarem como que seria possível, com a palma forrageira, dentro desse processo, atingir as metas principais da conservação de forragem, que é manter o seu valor nutricional, reduzindo da melhor forma possível as perdas durante a ensilagem. Aí eu vou falar um pouquinho das características específicas da palma para armazenar no silo. E aí a terceira, que é a pergunta que eu acho que os produtores têm mais interesse, mas também a academia tem esse interesse, porque pode gerar novas ideias para a pesquisa, que são os motivos para ensilar a palma forrageira. Por exemplo, nesses motivos vão ter alguns que não foram realizados experimentos até onde eu sei e que pode talvez ser uma possibilidade. Então, o que diz a pesquisa, né, que resultados nós temos, o que eu acho que falta ser pesquisado, naturalmente que eu espero que em toda discussão surjam mais ideias, né? Então, quando eu colocar aqui que alguma coisa falta ser pesquisada, talvez vocês mesmos vão poder pensar em coisas interessantes a esse respeito. E aí a gente finaliza. Espero que eu não me alongue demais. Então, se a gente pensar no processo de ensilagem da maneira mais simples, seria simplesmente consumo de açúcar, convertindo em ácido e reduzindo o pH das silagem. E isso é realizado por bactérias do ácido lático ou simplesmente bactérias láticas. Essa é a maneira mais simples de entender o processo. É um processo que envolve alguns grupos microbianos que nós chamamos de metabiose. E a partir da fermentação, que é essa queda aqui do pH, que está ilustrado, você vai ter vários grupos microbianos que vão, em algum momento, ser predominantes no silo. Silagens de pH mais alto vão ter ali clostrídios enterobactérias, as bactérias heterofermentadoras, que produzem ácido lático e demais ácidos, estão ali no pH intermediário, e as bactérias homofermentadoras que produzem só ácido lático estão aqui. E se esse pH não cair, que hoje em dia eu digo que não é possível mais isso acontecer, nem experimentalmente, nem em fazenda. Aquela história de estragou o silo é quando o pH não cai, quando ela não fica ácida. Aí acontece fermentação por clostrídios e enterobactérias e dá uma produção alta de amônia, que dá aquele cheiro apodrecido, cheiro de banheiro público, né, que a gente brinca. Isso atrapalha o consumo, o animal não consome. Então, isso é o que a gente não aceita mais, porque é muito fácil manipular a fermentação para que não ocorra dessa forma. E se o pH cai muito, é um problema em muitas silagens, que tem muito açúcar, aí em vez de produzir silagem, a gente produz álcool, porque a fermentação é dominada por leveduras. Isso acontece em cana, acontece no sorgo sacarino, aquele sorgo de porte alto, e acontece com silagens que a gente coloca fruta, por exemplo, ou qualquer outra fonte de açúcar. Tá certo? Então, na verdade, não é um processo tão complicado. Hoje em dia se avalia metagenômica e tem muita coisa a se explorar, mas é muito mais fácil que o rumen, por exemplo. Aí, por isso que eu deixei a minha esposa, a professora Juliana, trabalhar com rumen e eu fui trabalhar com silagem, né? Aí eu estou expressando a minha baianidade, naturalmente. Fui trabalhar com uma coisa um pouquinho mais simples do que ela trabalha. E a proposta do silo é que as bactérias láticas predominem, porque elas vão inibir o crescimento dos micro-organismos indesejáveis, que vocês tanto leem aí. Clostrídios, enterobactérias, fungos, tanto os mofos quanto as leveduras, que reduzem o valor nutricional, converte o açúcar em gás, esse gás vai para a atmosfera, as perdas são altas, então a gente tenta controlar isso.
quando nós começamos a estudar silagem, mesmo a ciência começou a estudar silagem para valer, o que se baseou foi silagem de milho, que era mais ou menos esse perfil aqui de fermentação. Se eu considerar aqui o tempo, na planta do milho, quando nós ensilamos, o pH ele cai muito rápido, aqui em torno de 7 dias ele já está estabilizado. Apesar disso, continua a produção de ácido lático pelas bactérias láticas, na sua maior parte homofermentadora. O consumo de açúcar não é tão alto, porque esse ácido lático ele é mais forte que os demais ácidos. Então, se a produção é maior dele, o pH cai rápido e não necessariamente muito do açúcar da planta é consumido. Lembrando que esse açúcar está no colmo, né? Não está no grão, como muita gente pensa de maneira errada. Isso é o que acontece em silagem de milho. Essa fermentação é tão boa que você consegue recuperar até 95% do que foi ensilado. Esse RMS, a recuperação de matéria seca, que nós usamos muito essa variável, eu considero assim uma das duas principais variáveis de estudar ensilagem, né? Porque primeiro você quer que perca pouco. Então, se recupera muito do que foi ensilado, o processo, beleza, foi ok. Só que aí, a silagem de milho, que parece tão boa, ela tem um problema muito crônico, que nós chamamos de instabilidade aeróbica. O que acontece? Ela é tão boa que acaba sendo quando o oxigênio entra aqui no silo, porque ácido lático e açúcar são alimentos, né, são substrato para leveduras e outros fungos. E quando nós abrimos um silo de silagem de milho e deixamos ele exposto ao oxigênio por muito tempo, essa silagem vai simplesmente mofar. E é isso que vocês vão ver nas fazendas. E aí eu digo que esse é um problema crônico, é um problema sério. O mundo inteiro tenta resolver esse problema da silagem de milho, porque da Ásia, passando pela Europa e, por que não, na América do Sul, nos Estados Unidos, muita coisa é à base de silagem de milho. E ela é muito propensa a esse tipo de acontecimento. Aqui você não pode fornecer isso para o animal. O professor Daniel trabalha com queijo, sabe que isso aqui, se o animal consumir, vai parar no leite as toxinas dos fungos e vai contaminar quem está consumindo esse produto. Então, o que é que vocês têm que fazer? Descartar esse material. Isso é terrível, terrível mesmo. E esse aqui é um dos pontos que a gente vai colocar como vantajoso de colocar a palma no silo. Eu vou dando dicas para vocês e a gente vai chegar lá. Porque isso é uma perda inevitável, né? Jogou fora, é dinheiro jogado fora. Então, hoje em dia, considerando todos os tipos de silagem que a gente tem aqui, a silagem de milho seria essa, o pH de 3,5 a 4, basicamente lática, né, produzindo só ácido lático, porém a estabilidade aeróbica é baixa. Quando a gente encontra com oxigênio, rapidinho ela esquenta. Lembrando, pessoal, a silagem não precisa mofar para ser problemática. Se tiver muito fungo ali, ainda que não está mofado, o animal reduz o consumo. Quem é fazendeiro aí sabe que às vezes a silagem esquenta, quando você abre o silo, aquela silagem quente, o animal consome bem menos do que uma silagem fria, porque ele sabe que ela está contaminada com muitos micro-organismos, então ele evita o consumo. Isso acontece muito em fazenda, e aí você não joga a silagem fora quando abre o silo, mas depois o animal não come e você acaba tendo que descartar de qualquer maneira. Então, essa silagem, por melhor que ela pareça, né, que é a silagem de milho, a gente não quer ela dessa forma. Ou a gente vai transformar a silagem de milho nessa silagem aqui, ou eu posso dizer que toda silagem que eu fizer, eu posso aceitar que ela tenha um pH um pouquinho mais alto, não tem problema nenhum do que o ideal, que é em torno de 4, e espero que, além de ácido lático, haja uma produção de ácido acético ou de outros ácidos que são antifúngicos. Esse ácido acético aqui, que é o que tem no vinagre, ele é altamente antifúngico. E aí a estabilidade aeróbica é alta. Ou seja, você vai abrir o silo, a silagem não vai esquentar, ela não vai mofar. E aí você não perde silagem em função de ter que descartar esse material, o que é um problema, né? Tanto por descarte quanto por
pelo fato do animal não consumir porque ela está aquecida. Se você colocar açúcar demais e o pH cai muito aqui, e ela ficar alcoólica, aí já era. Porque tanto perde muito, esse álcool aqui que é fermentado, infelizmente ele evapora, né? A gente pode até falar se o animal gostaria de tomar um pouquinho de álcool, mas ele não vai tomar, porque ele evapora. Isso é perdido. Muito do açúcar de uma planta é perdido se a fermentação for alcoólica. E aí a estabilidade aeróbica também é baixa, porque esses fungos aqui, leveduras, é que também vão atuar quando você expuser essa massa. Então, jogar açúcar demais, botar uma coisa com muito açúcar para o pH cair rápido, também é problema, porque a estabilidade aeróbica vai ser muito baixa. Então, nós vamos querer isso aqui, tá certo? Um pH 4 a 4,5, lático mais ácido acético, estabilidade aeróbica alta. É uma dica também, quando a gente coloca palma no silo, a gente se aproxima muito disso aqui. Eu vou explicar com números depois para vocês. E em ambas as fases vai alterar o valor nutritivo, tanto na fermentação quanto na exposição ao ar. O problema antigamente era estudado só a fermentação. Hoje em dia a gente preocupa muito com isso aqui. O mundo inteiro procura um inoculante perfeito que coloca em silagem de milho e quando abrir o silo ela não mofa. Mas, infelizmente, muitos dos inoculantes não funcionam, ou porque o próprio inoculante não funciona, ou a forma como ele é aplicado é inapropriada. E aí é muito difícil de controlar isso só com inoculante. E, pelo menos aqui nas nossas condições, a palma está ajudando a gente a resolver esse problema. Por isso que eu estou parando um pouquinho aqui nessa tabela, tá? Para vocês entenderem muito esse problema e nós estamos resolvendo ele, na maioria das vezes, colocando palma no silo. Então, o que nós queremos hoje, que eu chamo de um padrão alternativo de fermentação, que não é exatamente igual a da silagem de milho, que eu tenho aqui um consumo de açúcar maior, não tem problema, esse açúcar cair de 7, 8, 10% para 4%, aí eu tenho ainda uma elevada produção de ácido lático, mas de alguma maneira que, para ter esse pH, que não necessariamente é 4, também há uma produção considerável de ácido acético. Aqui é que é o pulo do gato. Esse ácido acético é antifúngico e faz com que a silagem não mofe quando tem muito ácido acético no silo. Aí a gente acaba perdendo um pouquinho mais de nutrientes, mas a gente fica satisfeito aqui, como a vaquinha está satisfeita. Se a recuperação de matéria seca for maior que 90%, já valeu. Vocês vão ver que como vocês fazem silagem quando os preços de tudo estão mais barato, se recuperar 90% está bom demais. Mas que essa silagem não mofe, que a estabilidade aeróbica seja alta. E aí surge uma pergunta: é possível isso com silagens à base de palma? Aí eu respondo, para algumas silagens, quando você coloca palma no silo, esse problema ele acaba sendo resolvido. Ela, por si só, cria essa condição aqui de gerar um pouco mais de ácido acético, mesmo que perca um pouquinho mais de matéria seca, porém, a estabilidade aeróbica dessas silagens ela é elevada. Não é qualquer palma, não é qualquer mistura, então a gente tem que estudar muito ainda para ter uma receita para cada tipo de forragem. Mas em cada experimento que a gente faz, a gente consegue descobrir uma mistura que fermenta bem e que não mofa, e que a gente deixa lá 7, 10 dias exposta ao ar e ela não esquenta. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui para vocês verem. E se isso acontecer, do ponto de vista de ensilar, eu resolvi a questão. Fermentei bem, ou razoavelmente bem, né, nesse padrão alternativo aqui, e tem uma recuperação de matéria seca boa, aceitável, porém eu não vou jogar a silagem fora. Essa silagem não vai mofar no coxo, que é um problema pouco estudado e que existe. Ela fica de um dia para o outro no coxo, tá? Às vezes ela mofa, às vezes ela esquenta. Então é isso aqui que a gente quer, tá, pessoal? Então o que eu vou mostrar do que já deu certo colocando palma no silo é baseado principalmente nesse slide aqui. Quando eu alcanço isso, eu digo ok. Aí passo aí para a Germa, na Embrapa, testar, não é, Germa? Germa, durante um tempo, ficou... Rapaz, a gente começou a botar palma no silo, tem muita gente que estava estressada, aí Germa começou a ficar estressado também.
Aí eu falei, Guerma, vamos continuar os estudos, vamos ver até onde é que a gente chega aí, porque pode ter coisa interessante. E às vezes alguém me chamou até de doido, mas eu falei, eu estou com um cara conceituado aqui do Nordeste inteiro, que é Guerma, então eu não estou sozinho, né? Ou como diz a música, estou doido, mas feliz. Aí convenci Guerma a entrar nessa jornada comigo aí, e a gente vai tocando. Uma coisa que era para eu falar no início da palestra no Valei, tem um egresso nosso, de estudante lá da UFPB, Messias, eu não sei se ele está aí ainda. Eu nem pensava em que podia usar palma no silo, não. Ele estava fazendo a disciplina minha lá na pós e falou, professor, e se eu colocar a palma no silo, será que melhora? Aí eu falei, não sei, você quer fazer um experimento? Ele era orientado de Germa na ocasião, e aí fez o primeiro experimento nosso lá, com palma ensilada, misturada com farelo de trigo, ureia. Ele até publicou esse artigo, e a partir daí a gente viu essa possibilidade, mas assim, tentativa e erro, né? Porque quando o Messias propôs isso para mim, pessoal, eu levei em consideração o que a literatura diz de que uma planta tem que ter para ensilar, que é isso aqui. 30% de matéria seca, opa, a palma não tem. Mas aí a gente vai fazer um adendo, né? Teor de carboidrato solúvel de 5 a 10%, isso aí a palma tem. Tem até um pouquinho mais. Teor de nitrogênio menos do que 15%, também a palma tem. Baixa capacidade tamponante, ou seja, de segurar o pH, a palma não tem baixa, ela tem média, mas não seria um problema. E presença de bactéria lática para fermentar. Aí a gente já sabe hoje que ela tem muita bactéria lática. Mas aí ela fica no probleminha ali da matéria seca, né? Considerando isso, as perdas elas têm que ser mínimas nas diferentes fases, tanto na fermentação quanto na abertura. E como a gente usa muita silagem misturada, alguma coisa, os componentes dessa mistura, eles podem atender todos esses pré-requisitos aqui. Então, a gente teria mais problema com a palma especificamente se nós trabalharmos com ela sozinha, né, isolada, porque ela não atende os 30% de matéria seca, mas os demais requisitos aqui ela atende tranquilamente. Mas aí a gente vai ver algumas saídas que a gente tem aí para essa matéria seca mais baixa, que foi uma surpresa que nós tivemos, né? Então, vamos analisar a palma, né? Como eu disse para vocês, vocês sabem mais do que eu, que ela tem de 7 a 15% de matéria seca, ela tem açúcar, né? Tem uma capacidade tamponante de média a alta. Isso aqui a gente achava que seria um problema, porque ela tem alguns ácidos orgânicos que não deixam o pH cair tão rápido, mas essa pode ser uma das razões pela qual ela acumula muito ácido acético. Então, o pessoal da academia e os estudantes gravem isso. Se o pH não cair tão rápido, não é tão ruim para a silagem, o processo. Porque vocês lembram daquela primeira figura que no pH mais intermediário tem muita bactéria heterofermentadora, que produz ácido lático e ácido acético. Então, uma das razões que a gente acha que ela tem essa forte ação antifúngica aqui é que os pHs de silagem à base de palma, eles não caem tão rápido e permitem uma produção alta de ácido acético. Todos os trabalhos que nós avaliamos têm muito ácido acético no silo quando a gente coloca palma. E isso explica, talvez, porque ela não morfe. Mas eu acredito, isso requer estudos, que tenham outras substâncias da própria planta que tenham essa ação antifúngica também, porque é muito forte. Ela evita mesmo que os silos morfem. E tem essa bendita aqui da mucilagem, que esse gel que vocês estão vendo aqui, ele também ajuda a controlar fungo, e vocês bastam ver a imagem, porque essa mucilagem ela ocupa os espaços dentro do silo e ajuda a expulsar o oxigênio. Então fica um material mais bem compactado, né, melhor compactado, e com pouco oxigênio no silo. Isso ajuda também essa explicação, porque que ela é antifúngica. Com relação à matéria seca, se ela fosse ensilada sozinha, eu diria que nesse aqui acima de 10, perto de 15, ela pode ser ensilada sozinha sem problema nenhum, porque aqui o problema para a fermentação não é o teor de umidade, e sim a atividade de água. Para quem é aí da academia, para os estudantes, é a água livre, né?
E essa mucilagem aqui, ela não deixa a água livre. Então, só vamos ter problema mesmo de silar a palma sozinha se a umidade for baixa. Se a matéria seca for muito baixa, porque a planta ainda não construiu, ainda não compôs essa mucilagem aqui na sua composição. Ela tem água, não é mucilagem. E aí, quando você coloca no silo, aquela coisa muito úmida, com pouco açúcar, é uma show de bola para levedura, para enterobactérias, produz muito gás. E eu vi imagem aí na internet de silagem, silo com palma explodindo, e aí é porque ensilou ela sozinha e com a umidade muito alta. Então, eu acho que isso é o resumo de por que é possível usar, e aí a gente vai ver agora quando a gente pode colocar palma, que tipo de silo, que tipo de planta, o que a gente sabe, né? Porque a gente não sabe tudo. Certamente aí vão ter outras ideias e outras opiniões a esse respeito que a gente pode debater sem problema nenhum. Então, essa aqui é uma foto de uma ração contendo glicídia, palma e concentrado, e a gente não vê fungo em lugar nenhum, ela não esquenta, a gente deixa aqui 7 dias, 10 dias, ela não esquenta. Então, esse aqui é o resultado quando a gente contempla aquelas características, né, que a planta precisa para ensilar. Que a gente fala planta, mas pode falar massa ensilada, né? Então, que motivos nós teríamos, então, para ensilar a palma forrageira? Vamos lá. Uma coisa que eventualmente pode acontecer, se você tiver com dificuldade muito grande de controlar praga, por exemplo, e essas pragas elas atuarem mais nos cladóides mais jovens e você precisaria tirar esses cladóides ali para não contaminar o restante do palmal, se for possível colocar ela e armazenar no silo, eu acredito que essas cochonilhas aí, por exemplo, elas morreriam de asfixia dentro de um ambiente anaeróbio, né, sem oxigênio, controlaria a praga e depois ficaria mais fácil controlar os cladóides restantes ali, que são menores, e talvez obter isso. Isso não foi feito, fica só como por isso que eu disse, fica só como uma possibilidade. Eu não lembro de alguém ter tomado essa decisão para controle de pragas, mas se um dia acontecer numa fazenda, em vez de jogar a palma fora, queimar, enterrar, como muita gente fez na cochonilha do Carmim, talvez podia, pelo menos, ter ensilado esse material para usar no futuro, né? Mesmo que fosse renovar o palmal. Aproveitamento do excedente. Isso é uma coisa que muita gente me questiona. Ah, mas tem excedente de palma? Nem sempre vai ter, mas em algumas fazendas tem sim. Eu visito algumas fazendas que o cara tem um palmal lá que já está com 3 anos de idade e ele não precisou usar, está chovendo bem, está produzindo bem o pasto, ele tem muita silagem e ele deixa lá como se fosse um banco de forragem. Aí vocês sabem que a palma tem um crescimento lento, de até 2 anos ela continua crescendo rápido, um pouquinho mais rápido. De 2 para 3 ela vai diminuindo e assim ela vai parando de crescer. Pode ser uma possibilidade, isso também não foi estudado em nível de pesquisa, eu acho que quem tiver interesse é uma boa, né, para investigar isso. Esses cladóides poderiam ser colhidos e ensilados e aquele palmal que não tinha destino para ser usado fica armazenado no silo ali e você tem uma nova rebrotação para aumentar a produção, o rendimento da fazenda, né, estimular a emissão de novos cladóides e dessa maneira você ganhar. Aquela está guardada no silo, você corta para vir uma nova produção aí. É o conceito de produção por área, parecido com o que se aplica para a gramínea também, uma capineira. Se você não colher, ela não rebrota. É um conceito meio parecido. Mas isso, como a palma vai crescendo bem até os 2 anos, isso se aplica mais para palmas um pouco mais velhas, palmais mais velhos, que o cara, porque não precisou usar, ele está ali despreocupado, então é uma possibilidade de ele aumentar a produção dele. Aí o Fleme lançou esse conceito aqui de palma sanfona, não vai ser para todas as regiões, tem muita região que ela permanece bem na seca, mas aqui eu aproveitei que eu ia dar essa palestra, peguei essa foto aqui no Cariri da Paraíba e a gente já vê palmais dessa forma, né? Aí, evidentemente, que muita gente fala, mas ela fica verde a seca toda. Em algumas regiões, dependendo do solo, quando tem muito potássio no solo, quando a umidade da noite é boa, quando as condições são perfeitas, ela não perde tanto.
mas tem algumas regiões que ela seca, ela desidrata muito no período de seca. E talvez, se ela pudesse ser ensilada, se ela atendesse a algum critério de ensilabilidade ali que você precisa na fazenda, era uma maneira de aproveitar ela com um maior volume de água, com melhor valor nutricional, em vez de deixar ela simplesmente secar no campo, né? Então, são possibilidades. Eu não estou querendo colocar aqui nenhuma regra para que seja seguida à risca, né? Isso aqui eu acho interessante, por isso que é bom a gente conversar com o produtor. Isso aqui é uma ideia que a gente está fazendo de um produtor lá de São José dos Cordeiros. Ele planta milho para vender a espiga no São João. Todo mundo sabe que Campina Grande, para os paraibanos, é o melhor e maior São João do mundo, e para os pernambucanos é o de Caruaru. Eu não quero entrar nessa seara aqui, não é? Mas esse milho é irrigado, ele é produzido para venda de espiga, e o cara não tem animal na fazenda dele. E aí ele oferece essa palhada para os criadores. Só que muitas vezes, quando ele oferece, ela já está assim meio seca, né? Um pouco passada, e o cara sabe que isso dá um trabalho danado quando está seco, se deixar ela secar mesmo para passar na forrageira, já não tem uma qualidade tão boa, que já tirou o grão, e às vezes ele não quer aproveitar esse material. Então, essa turma resolveu fazer uma silagem dessa palhada com a palma. Esse aqui é o aspecto da silagem, tá vendo? Fica bem fermentada, com uma cor muito boa. É uma forma de reidratar a planta que está seca. Se você ensilar essa planta aqui sem nada, ela vai mofar todinha, porque não vai conseguir compactar, está muito seco, e quem tenta fazer isso acaba mofando todo o silo. Então, é isso aqui que eles fazem, tá vendo? Eles vão triturar a palhada, tritura a palma e vai misturando tudo lá no silo. E o resultado é esse aqui. É uma silagem bem fermentada e aproveitando bem esse material. E passou a ser interessante lá. Tem produtor que compra num custo bem barato, como volumoso. Ele tem palma, mistura na palma. E isso aí está armazenado lá no silo. Serve para qualquer outra cultura que passar do ponto. Como aconteceu com um ex-orientado de Guerma, que é o Ítalo, lá na propriedade dele, ou um que ele dá assistência, eu não me lembro, senhor do Bonfim, eles tinham um milho meio passado do ponto. Depois eu puxei a orelha dele, porque a forrageira dele estava muito mal regulada. Vocês vão ver aqui o tamanho da partícula, o que é ruim para ele, né? Mas se ele teve a ideia, ele ligou para mim e falou: se eu colocar palma nesse milho passado aqui, será que funciona? Aí eu respondi para ele: se sua matéria seca está alta, você vai ter dificuldade, coloca a palma que você vai molhar esse material, vai botar açúcar ali, ela deve fermentar bem. Quando ele abriu o silo, ele me mandou a foto. Como eu disse para vocês, está aqui o tamanho de partícula bem grande, né? Ele levou um puxão de orelha por causa disso, mas ele abriu o silo e eu perguntei: cadê o mofo? Porque isso aqui é silagem de milho. Se ele tivesse ensilado ela assim, dessa forma, sem a palma, eu diria para vocês que teria mofado. E diria mais, se ele tivesse feito com inoculante, também teria mofado, porque uma das formas do inoculante funcionar bem é você compactar bem o silo, para ele não brigar com fungo. E aqui não tem mofo. Aí ele me mandou essa foto, olha só o tamanho de partícula. A compactação seria muito ruim. Então, o que acontece? A palma ela age aqui como se fosse um agente agregador mesmo de partícula, e esse material que seria mal compactado, ele acaba compactando bem, ela libera açúcar, é fermentado isso aqui, e fica essa silagem. Só não está bonita porque a partícula está grande, mas em termos de fermentação, não tem fungo e a cor está muito boa, né? E depois ele me mandou a foto, alguns meses depois, falando: meu palmal já está grande de novo. Quando tiver que fazer silagem mista, por algum problema, eu misturo com a palma. Aí tem uma pergunta que eu não sei responder, que estão me fazendo. Será que se eu pegar o milho, mesmo no ponto de ensilar, e colocar um pouquinho de palma, eu vou controlar esse risco de mofar que toda silagem de milho tem? Será que se eu fizer com sorgo? Eu respondo: eu acredito que sim. Com sorgo, não fiz com milho, mas para quem trabalha com milho, aqui em região que tem palma também, seria um bom aditivo para a silagem de milho, né? Já que o problema de silagem de milho, no início da apresentação eu disse para vocês, é problema de fungo. Pode ser
Um casamento perfeito, né, que Germa fez aí na Embrapa, é ensilar leguminosa com palma. Leguminosa não tem açúcar, é só o problema dela. Tem a proteína muito alta. Proteína alta no silo é um problema porque vira amônia. Amônia é o que dá aquele cheiro lá de banheiro público que evita que o animal consuma a silagem. Quando você coloca a palma, que tem menos proteína do que a glericídia, bem menos, o que a princípio é um problema, mas nesse caso não é, e que tem açúcar, que a glericídia não tem, você tem uma fermentação quase que perfeita. E quando você bota meio a meio ali, palma com glericídia, vocês vão ver que os resultados são fantásticos. Então, eu estou mostrando as fotos primeiro, depois eu vou mostrar os resultados para vocês. Aí está uma das misturas, né, muito bem fermentada mesmo. Então, se você quer fazer silagem de glericídia isolada, que dá para fazer, eu sei disso, mas se quiser melhorar muito a qualidade dela, o desempenho animal, se você fizer com a palma, certamente vai ficar bem melhor. E tem alguns sistemas que são consorciados. Isso aqui é lá no INSA, muitos produtores estão replicando isso nas fazendas, e Joverg, né, que é meu parceiro lá no INSA, ele me procurou e falou, os produtores querem saber o que fazer com a glericídia, porque ela ensilar sozinha não é muito bom, se não ensilar ela no período seco as folhas caem. Aí eu sugeri para eles, faça misturado com a palma que vai dar certo. E eles já estão fazendo essa silagem mista de glericídia com a palma forrageira. Uma coisa que eu acho interessante que pode ser feito é quando a gente, dentro do palmal, vocês sabem disso, quem trabalha com palma, a quantidade de invasor às vezes é muito grande. E muitas vezes, mesmo sem um herbicida licenciado para palma, se faz controle químico, se gasta muito com controle de plantas invasoras. E aí, o pessoal o Sidney, que trabalhava na Fazenda Eficiente, chegou para mim ano passado, professor, o pessoal que trabalha com palma não quer produzir forragem, eles querem aproveitar aquelas invasoras que tem ali para usar como forragem. E como é que a gente poderia fazer isso? Aí eu falei, Sidney, deixa eu ver se tem alguma coisa de ensilagem desse extrato herbáceo aí da caatinga, para ver se a gente pode fazer alguma coisa com isso. Aí quando eu procurei, eu achei um trabalho, né, para minha grata surpresa, mas foi só um também, tá? Avaliando pHs de silagem daquela extrato herbáceo todo ali, fresca e emurchecida. Vocês vão ver que, ao tentar emurchecer, eles não resolveram o problema de pH, porque a maioria das plantas ali são leguminosas e tem pouco açúcar. Quando você emurchece leguminosa, ela fica boa para ensilar porque fica mais seca, mas ela perde açúcar, acaba não fermentando. E os pHs não ficam tão bons. Aqui, só para exemplificar, nesses gráficos de silagens de plantas da caatinga, vocês vão ver que Maniçoba e Mata-Pasto foi um trabalho também que mostrou que fermenta bem. Esse Mata-Pasto aqui é uma surpresa, tá? Vocês vão ver a foto aqui. Isso aqui é de uma matéria lá de Alagoas, se eu não me engano. O pessoal usando mata-pasto no silo, acho que o pessoal lá do norte de Minas está fazendo também. E é uma silagem muito bem fermentada. E ninguém conhecia essa planta aqui. Mas as outras normalmente ficam com pH muito alto, aquelas plantas que compõem ali aquela massa, né? Então, talvez uma possibilidade fosse fazer essas silagens mistas, né? O Cleme me mandou a foto aqui da ensilagem de capim-búfio com palma forrageira lá no IF de Senhor do Bonfim, mas não tem trabalhos avaliando essa mistura aqui para aproveitar esse extrato que lá em Alagoas estão aproveitando isso, em outros se aproveitando. Se colocar palma misturado com isso, a fermentação certamente vai melhorar. E alguns princípios antinutricionais dessas plantas certamente vão reduzir pelo processo de fermentação. A gente sabe que a fermentação melhora, atenua, né, esses problemas aí de antinutricionais que essas plantas têm. Fica a dica, eu não estou trabalhando com isso, não estou pensando, não estou com tempo de fazer isso, por isso que, se algum colega se interessar, eu acho que é um trabalho que traria muito para a cadeia do semiárido aí, não jogar essa matéria orgânica produzida aí fora, né? Bagaço de cana, um produtor aqui da Paraíba perguntou, professor,
Eu vi falar aí que tem que coloca palma no silagem, uma silagem com palma. Ele sempre compra bagaço de cana, ele tem muita palma na fazenda, mas trabalha com vaca. Ela precisa de muito alimento fibroso e ele produz silagem, mas não atende o rebanho todo e acaba comprando bagaço. Só que ele compra bagaço de um preço no início do período seco e ele vai subindo 10%, 20%, 30%, vai ficando cada vez mais caro com o passar do período seco. Aí ele teve a ideia de ensilar o bagaço de cana com a palma forrageira. Eu, antes de pensar em fazer o experimento, o professor Mário da Univasf já fez um experimento. E vocês podem ver na foto aí que a silagem fica muito bem fermentada. Então, o cara pode comprar o bagaço todo no início da seca, jogar no silo. Se jogasse sozinho, ele não ia ficar compactado, ia produzir muito álcool, né? Muita levedura. Parece que quando você joga a palma ali, dá uma controlada boa nas leveduras, né? Que é o papel dela no silo. E isso parece que fica bem. Mas eu não fiz essa pesquisa, né? Aí vocês teriam que perguntar para o professor Mário, mas o resultado dele aqui parece que fica uma coisa muito interessante. Utilizar alguns subprodutos que são secos ou que têm valor antinutricional, como aqui o resíduo da uva, que foi feito um trabalho aí na Univasf com dados muito interessantes que eu vou mostrar daqui a pouco, com a palma misturada nesse resíduo aí para umedecer ele e permitir aguardar ele no silo e não precisar, por exemplo, guardar ele seco, em galpões. Então, você armazena no silo e eu acredito, isso tem que ser estudado, que a fermentação dá uma melhoradinha nesse material também aí, principalmente no que se refere a tanino. Daniel, que trabalha com tanino, a gente vê, Daniel, que tanino no silo, não sei se você já ouviu falar, ele controla muito a ocorrência de leveduras, de fungo. Então, tanino para silagem é uma coisa muito interessante. Ele é um manipulador de silagem, já tem muitos trabalhos mostrando isso. E explica muitas vezes porque plantas com alto tanino são bem fermentadas. Então, fica a dica, né? Pode ser uma boa. O aspecto da silagem aí pelas fotos, vocês veem, é muito bom. E esse material fica armazenado para usar no futuro. Se for comprar, que com todo subproduto acaba virando produto com o tempo e vai ser vendido mesmo, você compra quando tiver mais barato. E se não tiver onde guardar, mistura com um pouco de palma e guarda isso aí em saco para usar depois. Ensilagem do milho grão. Aí você pergunta, professor, por que ensila milho grão? Aí eu respondo, muita gente no Brasil está fazendo. Para comprar muito milho quando ele está barato e guardar esse milho seco vai dar caruncho, ele não tem onde guardar isso, aí o pessoal molha ele com água e ensila ele. E vocês vão ver aqui que o milho do Brasil, que é esse aqui da direita, ele tem um aproveitamento ruminal menor do que o milho americano, que é esse aqui da esquerda. Então, para melhorar isso aqui, o pessoal tritura o milho, joga água e tem um pouco de açúcar aqui, não é muito, mas tem um pouco aqui no grão, isso aqui vai fermentar e vai melhorar essa degradação desse amido, melhorando nutricionalmente esse milho e ainda armazenando em silo, que é melhor do que armazenar em galpão. Isso é o que o pessoal faz. Como Germa não gosta de colocar água, de gastar água com isso, aí a gente está pensando em fazer isso com a palma. E tem vários colegas no Nordeste testando isso. Esse efeito benéfico da água, mas não a água de açude, a água de quem fornece água em cada estado, mas a própria palma umedecendo isso aí, né? Que é o aspecto que fica aqui. Tem a palma misturada com grão, ela vai fermentar, é uma fermentação melhor e mais fermentada do que se fermentar com água, porque a palma também fornece açúcar, né, para essa mistura aqui. E aí eu posso comprar o grão quando ele é mais barato de uma só vez e guardar no silo. E isso é produtor que está fazendo aqui na Paraíba. E ele falou, professor, foi bom porque eu comprava o milho, eu comprava R$54, já no início, assim, no final do período de chuva, se eu fosse comprar agora, estava R$75. Então, ele estava satisfeito que guardou o milho dele no silo, né, e comprou quando estava mais barato. Também fica a dica, né, para alguns lugares isso pode não valer porque talvez não oscile o preço do milho, mas nessa condição aqui, sim. E aí, como a gente já pode misturar grão, né, a gente pegou um conceito que já vinha sendo trabalhado lá no sul, sudeste,
O pessoal está pegando todos os ingredientes da ração, isso usando milho, usando sorgo, usando cana e ensilando tudo junto por uma questão operacional, para reduzir custo depois com fornecer esses ingredientes todos, misturar todo dia, em misturador. Então, isso aqui é uma coisa que a gente está inventando, já tem sido feito no sul-sudeste com uma quantidade assim, de fazendas muito grande que ensilam a sua ração toda para comprar ingrediente mais barato, ganhar em custo operacional. Isso tem sido uma tecnologia muito aceita. Como a gente tem a palma que acaba podendo colocar palma, capim, concentrado, tudo junto. Os meninos colocaram até a ureia aqui, não tem problema, porque desde que a proteína não fique maior que 15%, não vai estragar o silo, né? E fica esse material aqui muito bem fermentado e sem mofo. É muito raro a gente abrir um silo desse de laboratório, por exemplo, e não tem uma plaquinha de mofo no fundo ou embaixo dele, e a palma aí milagrosamente corta de alguma maneira os fungos aí no silo. Para esse sistema integrado, que o pessoal do INSA me procurou, eu disse, vamos então colocar na ração deles, como tem a glicerina que tem uma proteína muito alta, usou pouquinho de soja, ou quase nada, eu nem sei se usou soja mesmo aqui. Aí a professora Juliana fez uma ração com palma, glicídia, esse concentrado, e ficou essa ração aqui. Essa foto a gente divulga bastante ela, e o cara colheu a glicídia dele toda, colheu só um pouco do palmal, porque na proporção da ração aqui, ele colhe a glicídia todinha e não sai devastando o palmal dele, bota um pouquinho de concentrado e a ração está formulada. Quando precisar confinar algum animal, é só fornecer. E o que diz a pesquisa? Vamos dar uma viajada aí com alguns dados que a gente já tem, que os colegas têm também, né? Vamos explorar os dados dele e vamos ver se esses motivos que eu expus aqui fazem algum sentido ou não. Silagem exclusiva de palma. Como eu disse para vocês, se eu tivesse uma fazenda, eu tivesse um palmal mais maduro, né, mais antigo, e que por alguma razão não precisei usar, eu cortaria ele e ensilaria para que ele pudesse rebrotar e eu conseguisse produzir um pouco mais. Uma orientada minha ensilou uma silagem dessa, palma gigante, com perto de completar 3 anos de idade, né, no iniciozinho do período seco, e achou um monte de bactéria lática interessante dentro dessa silagem. Uma fermentação muito lática, mas também com ácido acético, como a gente está vendo aqui. Ácido lático, bastante ácido acético também, e o pH das silagens, que ela usou aqui vários tipos de inoculante, todos eles, 4, 4,19, 4, 4,15, pH de silagem de milho. E bem fermentadazinha, né? Aí, para a gente ver se isso aí era bom, a gente teve a seguinte ideia: vamos comparar isso com a silagem da palma com a palma. Aí a professora Juliana propôs o seguinte estudo: vamos fazer 4 rações. Aqui é a palma que é fornecida, colhida, cortada só uma vez, contra a palma cortada 2 vezes. Você corta de manhã e processa e fornece no coxo, e aqui corta à tarde. Eu não sei qual, não lembro qual das duas mas é na possibilidade de haver aquela fermentação de coxo, que é um problema também que a professora Juliana sabe mais do que eu, mas é uma das razões pelas quais a silagem é interessante. 30 dias depois que nós fizemos a silagem, nós colhemos a palma naquele mesmo palmal e fizemos uma dieta para os animais que incluía feno de Tifton, 12% só, que essa dieta era rica em palma, né? Ou silagem de palma, que é aqui na direita, farelo de milho, soja, ureia. E aqui a composição das dietas, a dieta com silagem de palma ficou até um pouquinho menor de proteína, porque perde um pouquinho no silo, né, que é aceitável. E vamos ver como é que ficou o resultado. Pela primeira vez a gente comparou a silagem da palma com a palma com os mesmos ingredientes da dieta, não mudou nada. E deixamos 30 dias fermentando ali, botamos palma no coxo, silagem de palma no coxo. Para nossa surpresa, os animais consumindo silagem de palma, e os aqui com silagem de palma com inoculante, eles tiveram um consumo expressivamente maior do que os animais que consumiram só a palma. E aqueles animais
esse aqui é o tratamento que a palma era cortada só uma vez e fornecida 2 vezes a mesma palma, tiveram um consumo até um pouquinho menor. A gente tem quase certeza que isso aqui é problema de fermentação de coxo, enterobactérias, alguma levedura, um crescimento microbiano muito grande ali no coxo que o animal deixa na sobra, e isso o animal vê que tem um problema ali e reduz um pouco o consumo. É muito parecido como você comer uma comida de um dia, no outro dia você resolve comer ela vai estar um pouquinho azeda, você acaba consumindo menos. E no caso da silagem não tem esse problema, porque se vocês fizeram uma forcinha, lembrar do primeiro gráfico, as enterobactérias, que são esses fermentadores aqui aeróbios, já morreram, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tem mais resultado desse? Não tem. Alguém precisa repetir, claro, porque senão vão falar, o professor Mauro está dizendo que é melhor dar silagem do que palma in natura. Primeiro, isso aqui é palma madura. Eu estou dando exclusivo porque é a palma lá de mais de 2 anos de idade. Se eu der a palma verdinha, ela vai explodir o tambor do silo. Isso não vai resolver, não. Mas se eu tenho a palma madura, eu posso colher ela toda, guardar, enquanto o palmal está rebrotando. Se eu comparo com a palma verde, o resultado daqui está mostrando que a silagem de palma vai melhor. Se alguém duvidar, tem que refazer o experimento e ver que é diferente do que eu estou falando. Mas o experimento foi feito com animais padronizados, com a mesmíssima ração, e os animais com silagem de palma desempenharam melhor, não porque a silagem de palma é nutricionalmente melhor, mas porque ela não tem esse problema de fermentação de coxo. Quem trabalha com cana também tem isso, sabe que cana fermenta no coxo e atrapalha o desempenho do animal. Quem quiser saber mais detalhes disso, conversa depois com a professora Juliana, que é ela que está estudando esses eventos aí de problemas com dieta que tem muita palma, tá? Silagem de palma com leguminosa. Isso aqui a pesquisa descobriu fácil. Leguminosa, o pH não é bom, sozinho. Misturou com palma, independente se foi 20, 40, 60, 80% de palma, pH bom. Silagem bem fermentada. Então, pessoal, você quer ensilar leguminosa, é muito melhor ensilar com um pouco de palma, seja aqui com 20%, 25%, já resolve o problema, tá vendo? Então, é melhor do que ensilar a glicídia sozinha, né? E aqui um experimento que Guerma conduziu aí, um orientado do P10E, o Thiago, ele fez silagem de palma, palma com pornúncia, palma com búfalo, palma com glicídia e comparou com silagem de milho. Aí eu falei, Guerma é atrevido mesmo, porque ele está comparando as nossas silagens, nossas aqui, né, que eu digo porque é do semiárido, só a palma com pornúncia, com búfalo, com glicídia, está comparando com silagem de milho, usando como volumoso na dieta contra a silagem de milho, que é silagem muito boa, e a silagem de palma com glicídia, olha só aqui o desempenho dos animais, né? Isso aqui tem muito a ver com esse material já fermentado aqui na forma de silagem. Os animais consomem isso. Eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem o que eu estou falando. Em silagem de palma com culturas anuais. Eu acho que o milho com a palma fica uma silagem muito boa, mas eu não fiz. Quem quiser fazer, eu acho que está bem na hora de estudar isso. Mas Danilo, que está aí na plateia, fez com sorgo, e ele foi colocando palma aqui na silagem de sorgo, olhando aqui a temperatura das silagens, aqui é o tempo para ela quebrar, né, a estabilidade, para aumentar a temperatura, é maior quanto maior a proporção de palma. O que é que Danilo mostrou aqui? Que quando eu coloco um pouco de palma na silagem de sorgo, e esse é um sorgo não está passado do ponto, é um sorgo do ponto de colheita mesmo, ele melhora mais a recuperação de matéria seca um pouquinho, mas principalmente melhora a estabilidade aeróbica. Demora mais para ela esquentar. É uma silagem mais controlada. Mas só tem esse trabalho que eu conheço. Inclusive, não está publicado ainda. Seria bom alguém repetir isso aqui para ver com sorgo, com milho e palma, se o comportamento se repete. Milho reidratado com palma e reidratado com água. Aqui são os pHs das duas. O que é que eu observo aqui no pH? Como a palma tem carboidrato, quando eu reidrato com a palma, o pH cai mais rápido. Ou seja, aquele efeito benéfico que eu tenho da fermentação, na digestibilidade do grão do milho, ele vai ocorrer mais rápido do que quando eu reidrato só com água. E aí tem outra coisa interessante, pessoal.
Quando eu reidrato com palma, ela não esquenta até 120 horas de avaliação, ela não esquenta hora nenhuma. Isso aqui é em condição de laboratório, temperatura controlada, não é condição de fazenda, que é aquele calor e muito oxigênio, que tudo acontece mais rápido. Porém, comparado quando eu reidrato com água, ela começa a esquentar, conforme o gráfico mostra aqui, mais rápido do que quando eu reidrato com palma. Eu gasto muito pouca palma para reidratar meu milho e armazenar. Então, eu sempre falo, se eu tivesse uma fazenda, né, porque eu não tenho, o professor não tem dinheiro suficiente para comprar uma fazenda, e eu tivesse que armazenar meu grão de milho, que eu comprei barato, eu tivesse um palmal, eu armazenaria com palma, em vez de armazenar com milho, com água, né? Baseado nesses resultados aqui. E essas fotos mostram como que ela fica bem bonitinha, né? Rações na forma de silagem. Esse aqui é a dissertação de Alberto, que está aí nos assistindo, né, Alberto? Ele foi colocando níveis de capim búfalo aqui numa ração que tinha palma, búfalo e concentrado, que a professora Juliana formulou para nós. pH caiu bonitinho, como está mostrando aqui, perto de 4. Bactéria lática lá em cima, muita bactéria lática, fermenta muito mesmo essas rações quando tem palma. E as enterobactérias, que são problema de coxo, quando as cabras, as ovelhas estão comendo palma in natura, elas sumiram aqui no 3º dia de ensilagem. No 7º dia, Alberto já não achou mais, porque esse pH aqui, as enterobactérias não crescem mais. Então, o animal não vai ter problema com fermentação de coxo microbiológico, porque essa ração já está controlada, essa microbiota, no silo. E isso dá uma possibilidade muito interessante para nós. Reduz muitos riscos de dieta com alta quantidade de palma, que é o que esse trabalho aqui está mostrando, né? Então, mínimas perdas de matéria seca, estabilidade aeróbica alta, essa silagem não mofou. O que eu falei para vocês aqui, ó, tem muito ácido lático, mas também tem muito ácido acético. Isso aqui precisa ser melhor estudado. Fleme aí que está animado pode estudar isso, viu, Fleme? Por que que produz tanto ácido acético na silagem com palma? Pode ser que tenha algum metabólito dela aí que é precursor de ácido acético, eu não sei dizer isso, mas é o que a gente sempre vê aí. Aí, Naison fez o primeiro trabalho com essas rações aqui na forma de silagem, que vai ser publicado agora, mês que vem, avaliando a taxonomia, né? Que grupos microbianos tem mais aqui. Esses verdinhos aqui, a planta antes de ensilar, tem muita Veicella, que é uma bactéria heterofermentadora, pode explicar também que essa bactéria pode produzir algum ácido acético, mas depois que vira silagem, as rações são predominadas por lactobacilos, que são os verdes, embora a Veicella está aqui de rosa, produzindo um pouco de ácido acético também, e a silagem dele só começou a querer esquentar lá depois de 100 horas. Ou seja, bem fermentada e com estabilidade aeróbica alta. Ração de Naison aí aprovada para uso. Guerma fez um experimento aí do Juscelino na Embrapa com essas rações contendo capim búfalo e tirando o capim, simulando aquele cara que só tem palma. Por alguma razão, ele não conseguiu outra fonte de fibra. Aí a professora Juliana fez as rações para a gente, conversando com Guerma. Vamos tirar então o búfalo, mas colocar o trigo aqui como fonte de fibra e vamos ensilar essas rações. Aí eu propus para a Guerma tirar todo o capim, e no momento ele ficou assustado, não foi, Guerma? Aí vamos tirar então, vamos fazer 5 tratamentos. Se os animais aqui não aguentarem, a gente tira eles para eles não terem problema e fica com esses 4 tratamentos aqui. Só que os animais aguentaram. E a razão bem provável para isso é porque esse material estava fermentado. Tem 68% de palma, mas como ele está pré-fermentado aqui, acredito eu que ele não teve problema daquelas intoxicações de coxo. Aí esse animal se adaptou e ganhou aqui, inclusive foi o que ganhou mais peso. E todos com consumo de água baixo, que Guerma adora, né? Que o animal está consumindo pouca água de coxo, né? E aí Fleme falou só que tinha uns animais comendo muito, né? Lá nesse experimento. Isso aqui prova que é possível utilizar a palma como fonte exclusiva de forragem, ou seja, sem outra, desde que essas rações aqui estejam pré-fermentadas no silo, a gente já sabe que não tem problema.
É uma possibilidade também. E aí, Fleming me mandou a foto dessa criança aqui, que segundo ele, se ele estiver mentindo, a culpa é dele, que ele falou que esse animal estava consumindo mais de 5 quilos dessa ração por dia. E esse aqui estava competindo com ele também, consumindo bastante, né? Então, eu acredito que esses fatores de coxo, né, que atrapalham muito o consumo, pelo fato dessa ração estar fermentada, a gente está estudando isso intensamente aqui agora, mas eu acho que isso aí é um atrativo para você formular essas rações e colocar no silo. O professor Mário fez um trabalho aí de asilagem de bagaço de cana com palma, aqui comparando com milho, por se tratar de um volumoso com valor nutricional bem comprometido, se o cara comprar ele bem barato, né, por isso que a gente pensa que ele pode ser ensilado, misturar aqui com a palma para fermentar bonitinho e botar aqui, ele tem um ganho que não foge muito do que se ganha com silagem de milho. Mais estudos, eu acho, podem ser feitos com bagaço de cana, nessa forma aí de conseguir armazenar ele em silo, e a palma ajudaria muito isso. Mas esse é o único trabalho, por enquanto, que eu tenho para mostrar aqui para vocês. E é do professor, de algum orientado aí, do professor Mário. Esse é um trabalho bacana também da Univasf, que está comparando aqui silagem de capim-elefante, que é esse T1 aqui, controle, e aqui tem uma silagem mista de palma com resíduo de uva, e aqui está aumentando o resíduo da uva, de 30%, 40%, 50% para 60%. Essa silagem, ela entra na metade do volumoso, se eu não me engano. Aqui tem 60% de volumoso, que é todo capim-elefante, e aqui tem a metade é capim-elefante, silagem de capim-elefante, e a metade é de palma com esses resíduos aqui. E os desempenhos da silagem mista de resíduo de uva com palma, aquelas que vocês viram na foto, são superiores à de silagem de capim-elefante. Se esse resíduo de uva for bem barato, e se o cara tiver palma para misturar com ele e guardar no silo, eu acho uma excelente oportunidade também. O que falta ser estudado, na minha opinião, na minha humilde opinião, vocês podem saber de muita coisa que precisa também. Tamanho de partícula. Tem forrageira que corta de todo jeito. Isso precisa ser estudado. Se for ensilar ela sozinha, aquela palma mais madura, é partícula grande, é partícula pequena? Eu, sinceramente, não sei, não tem esse estudo. O professor Sival, acho que ficou de fazer lá na UFBA, na UFRB, não sei se acabou fazendo. Eu não tive tempo de fazer, então fica aí a dica para quem quer estudar isso. Eu acho que é importante estudar. Como se estudou para capim, se estudar para palma também. Momento de ensilar. Se eu ensilar a palma verdinha, sem nada, colocar num tambor, ela vai explodir. Isso aí é uma coisa que eu já sei. Mas, assim, qual a idade mínima para ensilar? Eu não sei dizer. Para ensilar ela pura, eu digo, ó, mais de 2 anos para frente aí, pelo menos com uns 13%, 14% de matéria seca, eu sei que não vai ter problema nenhum. E, inclusive, a gente tem silagem de palma exclusiva lá, 2 anos que ficou fechada, quando abrindo, estava lá amarelinha ainda. Mas palma nova, assim, eu não sei dizer. Onde ensilar? Isso aqui é em São José dos Cordeiros. Olha a ideia de um produtor lá que é vinculado à nossa equipe. Ele falou, rapaz, essas silagens, eu vou fazer um silo que eu consigo botar elas aqui para não ensilar mais em tambor, em saco. Ele fez essas lajotas aqui, que é menos da metade do preço de tijolo, e está fazendo o silo de trincheira dele com esse material. Aqui a palhada de milho, que eles ensilaram lá, eles até colocaram aqui umas plantas mortas embaixo, que na segunda vez eles não vão colocar, que não precisa, né? É melhor colocar aqui uma palhada triturada ou um bagaço. E misturou isso com palma, ficou essa silagem bonita aqui, de palha de milho com palma, compactada no pé. E o interessante é que quando mistura esse milho com palma, ela compacta mais fácil, então não precisa nem ficar passando carro, trator aqui para compactar. E a foto mostra para vocês, está vendo como ela está bem compactadazinha e foi compactada pisoteando. Ensilagem do extrato herbáceo. Não tem isso estudado, misturado com a palma. Quando ensila sozinho, nem sempre ele vira uma silagem boa, mas eu acredito que se vocês ensilarem isso aí, botar um pouquinho de palma, vai resolver também. Ensilhagem de palhadas ou culturas fora do prazo, a gente está fazendo
em nível de fazenda já, sem pesquisa, qual o nível de palma utilizar, que fermenta melhor, que conserva melhor, também não foi feito, né? Em silagem de outros resíduos, um produtor chegou e pediu: eu quero ensilar feijão hidratado, igual ensila milho hidratado, porque o feijão, não sei se vocês sabem, é a metade do preço do milho e tem mais proteína que o milho, e não sei, tem uns fatores antinutricionais aqui, talvez a silagem conserta isso. Ele fez um silo na fazenda dele, desse feijão triturado com palma, ficou muito bem fermentado. Mas eu não tenho pesquisa com isso para dizer que nível usar, como que reidrata, por quanto tempo, e o que tem de resíduo aí que pode ser armazenado dessa forma, né? Aí fica a dica para estudo. Resposta: cabras. O professor Daniel falou: o que é que você tem com cabra? Eu tenho um trabalho da tese de Naisson, mas ele ainda não está com os dados trabalhados com essa ração aqui, na forma de silagem, que as cabras foram muito bem consumindo essa ração, mas eu não achei resultado de desempenho com bovinos também, o que mais tem é com ovino, né? Então tem uma possibilidade de estudos muito grande aí para os colegas que ainda não estão trabalhando com isso e que, como a gente acha que seja possível aproveitar esse material. Então, como considerações finais, para não tomar o tempo e ficar aqui disponível principalmente para perguntas, que eu acho que é o que mais é interessante, professor Daniel, é que o uso da palma pode ser uma alternativa para situações específicas, porque o que a gente tem sido criticado: você vai ensinar uma coisa que conserva no campo, você vai ensinar uma coisa molhada, tal. Então, são situações específicas, né? Não vai resolver o problema do mundo. Então, tem muita coisa que pode ser aproveitada, assim. E há uma grande possibilidade de novos estudos envolvendo esse tema. Tem muita coisa que pode ser explorada ainda, tem muita coisa que pode ser útil se você usar esse ingrediente, que já é nobre, né, por si só, também para ter um upgrade aí na nobreza dela, né, usar no silo também pode ser uma excelente opção. Como eu estou trabalhando com esse tema, eu espero que isso não seja uma conversa para boi dormir, que de alguma coisa que se aproveite, né? Que se não aproveitar o conhecimento, a tecnologia, que aproveite a amizade de pessoas que nós estamos conhecendo aqui a partir de hoje. Agradeço a todos pela paciência de me escutar. Eu não sei quantos ainda estão aí, porque só estou vendo a tela. Aqui está o nosso contato. Isso aqui é o WhatsApp. Podem entrar em contato comigo a qualquer hora que precisar. Quem quiser ter acesso a essa palestra aqui, eu passo ela do jeito que ela está. Inclusive, ela já está salva no e-mail. É só pedir pelo e-mail que eu encaminho para qualquer um de vocês. Não é propriedade nossa, tá? Então, eu encaminho naturalmente. Sigam aqui o Instagram do GECAL, que está fazendo um trabalho muito bacana aqui para o semiárido, e esse ciclo de palestras é muito importante. Professor Daniel, parabéns, porque a gente é tão ocupado, né? E você se dispõe a trazer esses debates nas noites aqui de quarta, então isso é muito interessante. Muito, muito obrigado mesmo. Então sigam lá o grupo do professor Daniel, e se também quiserem conhecer o nosso trabalho, do nosso GEF, sigam lá o nosso Instagram também, que nós teremos um imenso prazer em conversar com vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e estou aqui à disposição para batermos um papo a partir de agora. Nós que agradecemos, professor Mauro. Excelente. Nós ficamos com 100 o tempo todo. O número máximo de pessoas na sala. Então, isso é muito bom. Teve briga aqui para entrar. Uma pessoa entrava, outra saía. Uma saía, outra entrava. E eu tive que fazer meio que uma organização aqui, mas é assim mesmo. Acontece, né? Então, a gente que agradece. Tem afetiva conversando com os demais. Pronto. Agora a gente vai para algumas perguntas, tá certo? O pessoal já fez algumas perguntas aqui no chat. Eu vou olhar do chat primeiro, pessoal, e aí depois, na hora que eu estiver lendo as perguntas, aí se a pessoa quiser, ela aparece, né? Liga a câmera e o áudio faz a própria pergunta. Se não, eu mesmo faço, tá certo? Então eu vou começar. Muita pessoa dando parabéns. Deixa eu ver aqui. O Guerman tinha saído no início, que ele teve que resolver alguma coisa. Deixa eu caçar aqui primeiro. Aqui, Juliana e Flame já foram respondendo algumas coisas aqui, ajudando. Pronto.
Pronto, aí teve aqui do Jaziel Moraes. Ele tá aí, quer perguntar? Ao vivo? Ou deixa que eu pergunto? Ele botou aqui, capim-elefante com idade bem avançada, mais de 150 dias, poderia ser associada com a palma para ser ensilada? Ele fala assim, visando melhor consumo para o animal, por causa do alto valor de FDN. Isso, nesse caso eu diria, baseado no que a gente tem visto, que até ele deveria ensilar com a palma e não poderia, né? Porque se ele ensilar esse material sozinho, vai ter uma dificuldade muito grande de compactar, principalmente, sabe, Daniel? E aí fica muito ar dentro do silo e é inevitável que ele não morfe. E aí a palma, além de fornecer um substrato a mais para a fermentação, ela acaba agregando, né, essas partículas do capim e resolve esse problema, que esse problema acontece muito em muitas fazendas. Não é sempre que você tem maquinário pronto para fazer a silagem, que você está com tudo ok para ensilar, e às vezes a cultura passa do ponto mesmo. E ninguém vai chegar e molhar aquilo com água, porque, na verdade, se você não, você tem que colocar algo que forneça substrato e que resolva esse problema de compactação. Então, eu acho que um dos melhores usos, se eu pudesse elencar da palma como aditivo, é para essas plantas de mais adiantado estado de crescimento mesmo. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela pergunta, muito boa. O Fábio Costa fez uma pergunta aqui também. Quer fazer ao vivo, Fábio? Dá um tempinho para ver se ele aparece. Não quer? Então vamos lá. A palma com matéria seca entre 10% a 15%. Como ficaria a saída de líquidos por ocasião da compactação? Então, é mais ou menos aquilo que a fotografia ela mostra. E tem a ver também com o tamanho de partícula, porque tem umas forrageiras que faz as tirinhas bem feitos, e isso fica agregado ali bem interessante. Tem forrageira que esmaga aquilo. O que Flame tem visto aí, que Flame faz mais silagem com palma do que eu, é que quando ela está com a matéria seca mais alta, com aquela mucilagem bem gelatinosa, mesmo quando esmaga ela, ela fermenta bem. O que não pode é ela escorrer a água. Se você triturar ela e a água escorrer, ela não tem mucilagem ainda para segurar essa água. Então, essa água vai descer no silo, ela vai causar uma fermentação muito intensa ali e provavelmente muito vinculada por levedura, produz muito gás e é por isso que ela dá aquela explosão. Então, e é isso tudo que precisa ser feito, né? Para responder com certeza. Mas é assim, quando você conseguir triturar ela e ela está bem gelatina, com aquela mucilagem bem produzida, não estiver escorrendo líquido, aí não teria problema de armazenar ela em si. Então, é a matéria seca mais alta mesmo. Se não, o que você pode fazer é o que Messias fez, né? Messias está aí na palestra, ele pegou a palma, não estava tão seca, ele misturou com um pouquinho de farelo de trigo ou qualquer um subproduto aí, e aí consegue armazenar também dessa maneira. Para umedecer alguma coisa, quanto mais úmida ela, melhor. Para ensilar sozinha, tem que ser ela mais madura, realmente. O Ítalo, Reneu, né? Quer perguntar, Ítalo? Fala aí, meu amigo. Vamos ver se ele vai falar aí. Ele perguntou assim, se a estabilidade da silagem de milho melhora muito... não foi não. Melhora muito quando mista com palma. Fica bem melhor. A nível de campo, por quê? Está querendo saber por que acontece isso, né? Você falou um pouco na apresentação, mas... Ele aqui me mandou aquelas fotos lá da silagem de milho, e aquela silagem dele, se não tivesse com palma, realmente ela estaria totalmente mofada. Aí, porque ela melhora, a gente tem aquelas especulações, né? Esses ácidos e sais que a palma tem, me parece que ela vai fermentando no silo, mas o pH não tem como o milho, rapidamente. Ele vai caindo um pouquinho mais devagar. E uma semana que ele fica ali caindo, ele permite que as bactérias heterofermentadoras que estão na própria planta produzam ácido acético, porque realmente ela tem um pouquinho mais de ácido acético. Isso é uma teoria. Associado a isso, a mucilagem da palma agrega as partículas da planta e expulsa o oxigênio. Então, tem menos ocorrência de mofo em função da própria anaerobiose maior. E uma
terceira teoria é que alguns desses metabólitos da palma aí já sejam por si antifúngicos também. Mas se você perguntar o que eu sei disso, eu diria nada, porque a gente não consegue estudar tudo. Então, eu gostaria muito que alguém se interessasse em ver que tipo de substância da própria planta teria essa ação antifúngica também, né? Para explicar esse bom resultado, que ele faz isso na fazenda e ele vê realmente que funciona. E, na verdade, eu nem tenho estudo com isso. Eu uso as fotos dele para mostrar que funciona. Precisa até um estudo para mostrar a proporção ideal, que deve misturar na planta do milho, e que eu não estou fazendo, então, se algum colega quisesse fazer esse estudo, seria bem bacana. Aí tem a pergunta do Gilderlândio. Ele pergunta assim: já sabem o tempo de estabilidade da silagem de palma? O tempo máximo? Eu não sei, acho que ele não está falando da palma pura, né? Deve estar falando. Ela fechada no silo, né? Essa é É. uma pergunta que é feita para todas as culturas e isso não é estudado para nenhuma cultura, porque as dissertações, os alunos de mestrado duram 2 anos na academia, do doutorado 3. Então, se o cara for estudar a um longo prazo, às vezes não dá tempo. O que é que a gente faz? Como a gente não consegue fazer dissertação, a gente sempre deixa um silo ou 2 de sobra lá no laboratório para responder exatamente essas perguntas. Quando tudo dá certo no silo, as silagens com palma nossa, nós já abrimos até com 2 anos, e aí eu apresento isso em aula, né? Eu abro o silo lá na aula, silagem de ração dura isso, mas aí cada detalhe tem que ser consultado, não é qualquer ração, tem que ser a ração com a matéria seca certa, com a proporção certa, ela dura bastante. E a própria silagem exclusiva de palma, naquele trabalho da Juvene que eu mostrei com os pHs, com inoculante, a gente também abriu com 2 anos e ela ainda estava estável. Porque como eu não tenho tempo de fazer a pesquisa, e essa pergunta sempre surge, a gente vai dando essa resposta por experiência própria. Mas, se o fazer hoje com grande quantidade vai deixar 2, 3 anos, sempre quando você não tem resultados dessa magnitude, é melhor não arriscar, porque, querendo ou não, é investimento que você está fazendo ali na fazenda. Mas ela é bem estável também, as que a gente vê, desde que a fermentação tenha sido boa. Porque se for ruim, aí ela vai apodrecer com o tempo. Aí tem uma pergunta da Milena, que ela botou assim: já tem estudo, a provocação que eu lhe fiz, né? Já tem estudo avaliando se a alteração no leite dos animais, né, com a silagem de palma? Olha, eu acho que isso aí daria um estudo sensacional. E é engraçado, Daniel, que a gente publicou recentemente um artigo com a silagem de palma com os efeitos na carcaça bastante interessantes, principalmente na parte de lipídio, né? Mas com leite, eu acho que alguma alteração que a ensilagem provoca na planta certamente vai afetar o leite, mas eu diria que eu não achei nada, eu fiz uma busca para ver o que estão pesquisando aí afora, e vocês teriam mais condições de responder isso ao começar esses estudos, né, do que eu tenho nesse momento. Eu acredito que altera, porque você transforma muito ali de açúcar natural da planta em ácido lático, acético, que já é muito comum no rume, mas os outros açúcares não. Eu também não sei aquele resultado de maior consumo da silagem em relação à palma, não sei se tem a ver com essa conversão também de substrato em ácido. A gente sabe que tem um problema mais microbiano de coxo, porém, tem coisa da própria planta que essas alterações precisam ser investigadas. Então, primeiro o produtor precisa entender que isso é viável, né? E quando for viável, eu acho que aí a gente da pesquisa tem que para conhecer e explorar isso melhor, né? Mas realmente a gente não tem esses resultados ainda. E aí eu falei até com o Daniel mais cedo brincando, fica a dica, né? Para Não, vocês trabalharem com isso. esses dados para animal leiteiro é muito interessante, porque ele tem uma conexão muito mais, vamos dizer assim, rápida e direta do rumen com a glândula mamária, né? Do que às vezes o animal de corte, que ainda vai pelo fígado e tem outras rotas. Até microbiológico, Daniel. Se consumir uma silagem mofada, vai para o leite, cara, não é? Isso. Diretamente. Se comer uma silagem rica em E. coli e o cara manipular ali, vai para o leite também, né? Então, esse problema com animais leiteiros, o cuidado tem que ser 3 ou 4 vezes ou 1000 vezes maior do que quando trabalha em confinamento para corte. Isso aí,
Olha, vocês se quiserem seguir essa linha, tem um universo grande para explorar, porque os efeitos são mais marcantes até, né, no produto. Tem uma pergunta do professor Zanin, não sei se ele quer perguntar, se ele quer ligar a câmera e perguntar. Fala aí, Goiano. Será que ele tá aí ainda? Não sei. Ele é tímido, Anderson. Ah, é? Então pronto. Eu fiz o convite para ele, mas ele estava muito ocupado. Eu vou ficar perturbando ainda para ele vir também. Ele botou parabéns pela palestra. A aplicadeira usada para gramíneas forrageiras gera alguma limitação para a aplicagem da palma? Ou os empresários poderiam promover uma aplicadeira específica para palma? Acredito que para silagem. Que pergunta boa, hein? Parece que ele combinou comigo, mas não foi não. Porque, Anderson, quando o pessoal usa ensiladeira de capim, o cara tem que fazer uma fatiada antes na palma, e isso aí atrasa um pouco o processo. Mas tem já no mercado, um cunhado meu lá da minha cidade comprou uma bem baratinha, que você joga o cladode inteiro, inclusive ela é usada para triturar tronco de bananeira e tudo, e aí ela não esmaga, ela vai cortando cubos ou folhas. E elaboremos muito boa, só para picar palma, que serve tanto para o judô, a nossa linha de pensa de ensilar a palma, porque eles têm uma máquina que funciona maravilhosamente bem e ela produz vários tamanhos de partícula, inclusive. Por isso que eu falei que a gente ainda não estudou tamanho de partícula, que é uma coisa que é importantíssima em qualquer ensilagem. Eu não tive tempo de estudar isso, gostaria que o colega estudasse. Porque essa máquina ela dá 8 tamanhos de partícula diferentes, que ela tem a variação na largura da partícula e no comprimento, se você dependendo de como você coloca a lâmina. Depois vocês podem pesquisar no site lá da Laboremos, picadora de palma, fatiadora, que vocês vão ver que sai uma maravilha esse material, né? Mas dá para fazer com forrageira convencional com essa limitação e que tem que fazer primeiro cortar o cladode pelo menos ao meio para ela passar melhor na forrageira. Pronto. Tem a última aqui, né, do chat, que é do Fábio Costa. Ele perguntou assim como existe a possibilidade de fazer a silagem de milho reidratado com palma, pensando na melhor época do preço do milho, se usarmos como farelo de soja, seria possível? Escutou? O farelo de soja, Fábio, responder para você que não dá para fazer, que não seja possível. A gente só não tentou fazer isso ainda. Como a proteína da soja é muito alta, pode ser que ela dê uma quebra grande na proteína ali e o pH da silagem não caia. Mas assim, eu não sei te responder. Com feijão, por exemplo, que tem a metade da proteína da soja, a gente viu que ele fermentou muito bem, com aqueles grãos de feijão. Com a soja, nós não testamos ainda. Mas aí dá para testar isso, ou dá para testar a soja com um pouco de milho e armazenar os dois, junto com a palma, que é a ração, né? O concentrado todo junto ali, aí eu sei que dá certo. O que é que precisa talvez ser feito? Eu gosto muito de falar quando é produtor, inclusive, que ele pode fazer um silo pequeno, experimental, e ver se funciona, igual a gente faz na universidade. Bota lá num balde, bota a mistura, tampa, espera ali 30, 60 dias. Se não explodir, já tem uma chance de funcionar. Aí depois abre o silo, se estiver cheirando bem, não tiver com cheiro desagradável e fermentou bem, aí é um bom sinal que tenha funcionado. Eu só acho que a soja sozinha pode dificultar um pouco isso, mas não posso afirmar, porque a gente não fez ainda para a palma como aditivo armazenar o grão proteinado, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta agora aqui ou quer falar alguma coisa, abrindo? Fica aí para que tu dá uma ótima dica também comprar soja mais barata. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Ao vivo? Não precisa ligar a câmera, pode ligar só o áudio, se for o caso. Quem tiver com vergonha. Fizeram uma pergunta pelo chat. O povo tem vergonha. Tem uma pergunta aí do José Elson.
Consegue ler Não aí? tem problema, não. Deixa eu ver se eu consigo ler. Gostaria de perguntar qual o pH mais seguro para uma silagem do ponto de vista da saúde ruminal? Porque silagens muito ácidas não poderiam causar uma acidose, uma desbiose ruminal? Uma desbiose, né? Acidose não, uma desbiose ruminal. Essa pergunta muito boa, viu, Joselson? Porque isso aí já é algo muito estudado para outras silagens, né? O grande modelo assim da gente entender o que acontece no rumen é a própria silagem de cana. Essa discussão em sila, bota palma no silo ou não, isso aí teve com cana muito forte, Daniel, na década de 90 ali. Ah, isso lá cana, vira álcool, perde, é ácida demais. Quando cai no rumo, aí vai dar problema para o animal, e era muito focado nesses detalhes. Só que no caso da cana, também os problemas eram parecidos. Colher cana todo dia, toda semana, a cana fermenta no coxo, é mais barato eu ensilar tudo antes, aí ficou essa briga, né? Mas o que acontece, os efeitos da silagem no animal ruminante, eles são mais percebidos quando ele come só a silagem, isoladamente, e não consome uma mistura de silagem com concentrado. Isso no caso de silagens muito ácidas, né, como é o caso da silagem de cana. A gente acabou de fazer um experimento de silagem de cana para ovino, lá em São José dos Correiros, 40% de silagem de cana, 60% de concentrado, desempenho fenomenal. Nessas proporções, dificilmente o animal tem algum problema relativo à acidose. E uma segunda resposta, que aí o professor Daniel entende mais do que eu, e tem outros nutricionistas na plateia, é que esses ácidos da silagem, as bactérias do rumen os consomem, né, os utilizam de alguma maneira. Acho que ácido lático vira ácido propiônico, aí depois vira glicose novamente, né? O ácido acético vai para a gordura do leite, para a gordura da carne. Então, como ele tem uma utilização, normalmente, assim, resumindo, os trabalhos não mostram problema assim, de distúrbio ruminal consumindo a silagem de cana, que é a mais ácida de todas. Então, todas essas que eu mostrei aqui, nenhuma delas é mais ácida que a silagem de cana. Nesse sentido, realmente, a gente não vê problema, não. Tem mais duas aqui, eu vou fazer essas duas, tá? E aí eu vou encerrar também para não ficar muito tarde. Tem uma da Aline, que ela botou Estão perguntando aqui do material, é só me pedir por e-mail que eu encaminho a palestra na íntegra, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Considerando a palma como aditivo, o que seria um valor mínimo de inclusão para promover um benefício no padrão de fermentação? Uma pergunta aí. Deixa eu digitar meu e-mail aqui no chat. Digite. Professor Daniel, abaixo do Josielson tem uma pergunta da Aline. É porque eu acho que não saiu meu áudio, né? Porque cortou aqui meu áudio. Cortou um pouco. Quer dizer, cortou tudo, né? Que não saiu. Daline foi considerando a palma como aditivo, o que seria um valor mínimo de inclusão para promover o benefício do padrão de fermentação? No caso, a pergunta. Obrigado, Juliano. Que entra... Boa pergunta, tá, Aline? Aí é onde entra a pesquisa, né? Porque todas as perguntas surgem, aí o pesquisador precisa correr atrás disso. Toda vez que você quer determinar o nível ideal de algo, tem que fazer a pesquisa. Então, o que a gente tem, por exemplo, se eu ensilar glicídia, com 20% eu já tenho um benefício, com 40%, 60% e 80% elas são parecidas. Então, aí a escolha vai depender de quanto você tem de cada uma forrageira. Se eu vou ensilar milho, aí eu não sei porque eu não fiz essa pesquisa ainda, mas o produtor já fala, coloca 10%, coloca 20%, não vai afetar o problema da fermentação do milho e, naturalmente, ele é um aditivo sensacional pelo que a gente vê nas fazendas, né? Com bagaço de cana, aí talvez o nível vai ter que ser maior um pouquinho para ter os efeitos, mas aí são perguntas e a gente não sabe responder todas porque eu não sei aquele capim-elefante passado, quanto de palma vai entrar, o extrato herbáceo lá que está do lado da palma eu ainda não sei quanto de palma eu vou colocar também. São as pesquisas que vêm por aí que vão responder esses questionamentos. Pronto, e elas vêm, né? O bom da Sim. pesquisa é isso. Sim.
Exatamente. Eu vou fazer a última aqui do Ítalo, para também não adiantar da hora, né? Ítalo não está querendo aparecer, mas ele está fazendo as perguntas. Ó. Aceitação dos animais. Tá me apertando aí, né? Pois é. São Paulino. Aparecer ele não quer. A aceitação dos animais com o passar do tempo de silagem de palma diminui com o tempo, principalmente assim, acima de 5 meses. Teria alguma explicação? Ele fala em bovinos, ele tem visto em bovinos. Isso é uma pergunta interessante, Ídolo, mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não saberia explicar por que aconteceu, se isso aconteceu devido realmente à presença da silagem, se a dieta está ficando inadequada para o animal porque ele está crescendo, né? Tem essa questão também, ele vai mudando a exigência nutricional dele, mas assim, saber se vai ter alguma alteração ruminal, eu acho difícil porque o animal que já está acostumado a consumir palma, quando ele passa da palma para comer a silagem, o que ele está diminuindo ali basicamente é deixando de consumir um pouco de açúcar para consumir ácido lático e outros tipos de ácido. Eu não sei, por exemplo, se isso aconteceria com todas as silagens, porque normalmente não tem estudo dessa natureza, né, Daniel? O animal está consumindo silagem de sorgo durante 5 meses, igual vocês fazem lá com os bovinos. Normalmente, com confinamento de tempo menor, não é? E a gente não sabe se ao consumir silagem no longo prazo, o que afeta ali em nível ruminal para isso. Então, uma coisa aí para você estudar, já que você está observando no campo, né? Eu vou propor isso para... pode ser um tema de estudo bastante interessante também. Quanto tempo, né, o rumen do animal ali consegue consumir silagem, né? Independente se é de palma ou de outra forrageira, mas é algo assim que eu não tenho explicação de cabeça, não. Se alguém aí da palestra tiver, quiser dar opinião, a gente aceita, se tiver alguma inferência, né, a esse respeito. E por comparação, né, de animal leiteiro com animal de corte, né, ou então um reprodutor que fica mais tempo recebendo aquela dieta, né? Às vezes ocorre mesmo alguma redução de consumo, às vezes adaptação, e aquele efeito que tinha antes não volta. Sim. A gente costuma ver isso muito na composição, às vezes nem na quantidade do leite ou da carne, né? O animal muda, não na carne não, né? Mas no leite, no caso, ele muda com o passar do tempo, né? Só que é difícil, como você falou, em experimentos de mestrado e doutorado é muito difícil a gente conseguir fazer um experimento desse durante muito tempo, né, para analisar. Mas olha que coisa interessante para estudar, né? Já pensou? Porque o animal pode, sei lá, pode enjoar, ou pode do alimento, ele pode ficar de saco cheio, sei lá, mas alguma coisa pode estar acontecendo ali no rumen dele, porque teve uma pergunta antes aí, esses ácidos no rumen, a gente não vê problema porque vê os estudos, mas normalmente o cara usa silagem em confinamento, mesmo para vaca de leite, não usa o ano inteiro, boa parte do tempo ela pasteja, né? Então, realmente é difícil a gente afirmar assim, né? Opinar. Sim. E diz que pesquisa não serve, é tanta coisa que você precisa saber, não é? Sim, é. E hoje em dia eu vejo também muitos produtores, eles estão procurando a pesquisa, né? Então, o produtor de hoje em dia, ele é diferente, né? Ele procura a universidade, ele procura a Embrapa, procura os institutos federais para fazer essas pesquisas. E o que você falou é perfeito. A gente tem que ouvir muito o produtor, porque é eles que trazem essa demanda e da pesquisa aplicada, que é muito importante para a região e também para a gente, né, para entender o que é que esses alimentos fazem. O Ítalo é pesquisador, né, colega nosso, ele é doutor em nutrição animal, mas ele está trazendo a visão dele de produtor para a gente, e é algo que realmente a gente não para pensar, né, no que estaria causando essa redução. Por aí mesmo. Pronto, professor Mauro, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade nesse horário. Você e Juliana estando aí também, né? Depois, quando vocês voltarem, acho que a casa vai estar pegando fogo aí, porque os dois estão assistindo. Provavelmente. Mas os meninos são muito quietinhos, graças a Deus. Oh, Deus benza. Né? Se fosse aqui em casa, já estava pegando fogo, certeza. Mais ou menos. Né? Pois é. E mais uma vez agradecer vocês e agradecer a todos os presentes aqui, que estão aqui, tá, pessoal? Muito obrigado. Lembrando que semana que vem,
a nossa palestra vai ser na terça, porque a nossa palestra é internacional. A gente vai ter um palestrante de Nova York, que ele vai falar sobre a profissão dele lá, que ele é responsável por preparar os queijos, né, lá em Nova York, de algumas queijarias lá. E ele vai falar como é que é isso, né, as viagens que ele fez, vai trazer algumas fotos, vídeos para mostrar pra gente, que é o queijonista, ele é bem conhecido no Instagram. Então ele gostou também do nosso projeto e aceitou falar aqui com a gente. Então vai ser na terça, às 7 horas. E na outra semana, na quarta-feira, com o professor Luciano, lá de Palotina, que ele vai falar de adulteração em leite, como é que pode ser verificado isso. E aí vamos ter nos outros palestras. Dia 4 de novembro vai ter a professora Juliana, que a gente já confirmou hoje aqui, né? Ela vai ver o tema ainda. E temos palestra até o final de novembro. E aí a gente finaliza o nosso ciclo de palestras. Então, mais uma vez agradecer a todos aqui, ao professor Mauro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Agradeço a todos também pela presença, pela paciência. Se dependesse de mim, eu passava a noite inteira aqui, mas eu sei que vai indo, enche o saco de todo mundo. É muita informação, né? Parabéns pelo ciclo de palestra, muito bom. Nós já estamos seguindo lá o seu Instagram e os meninos do meu grupo vão brigar por essas 100 vagas que você tem aí no Google Meet toda semana, porque são temas muito bons que você está trazendo e está atenuando aí a nossa quarentena, né? Que todos tenham muita saúde e todos os familiares aí tenham muita saúde e que em breve a gente possa se ver. E por falar em breve nós vamos estar começando a falar do nosso simpósio de conservação de forragem do ano que vem. Lá no Instagram a gente dá maiores detalhes para vocês. Um grande abraço.